Salve, garotada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos comentar um pouquinho sobre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, e também sobre Arsenal e Manchester City. PSG e Bayern de Munique começa com o Bayern de Munique pressionando alto e mostrando quão é bem treinado esse time. Eu fiquei assim impressionado com quão bem treinado é esse time. Um time que supostamente vem de uma fase ruim, 19 jogos, agora 20 jogos sem perder, mas que vinha de 3 empates depois da Copa do Mundo e acabou também tendo alguns tropeços ali antes da Copa do Mundo, mas aí vem de uma sequência de vitórias, 3 vitórias aí, quarta agora contra o Paris Saint-Germain, e a qualidade do coletivo do Bayern de Munique é uma coisa que me impressionou. Kimmich e Goretzka fizeram um papel absurdo no meio-campo ali. Eu fiquei assim, impressionado com a classe do Goretzka. Eu não assisto muito o jogo do Bayern de Munique porque sempre são muito ruins os jogos lá da Bundesliga. Eu assisto mais contra o Borussia Dortmund. Porém, na Champions League a gente acaba assistindo mais. Então, por isso que eu estou levemente impressionado com a qualidade de jogo do Bayern de Munique. Eu acho que falta um centroavante, Choupo-Moting não é um centroavante. Eu acho que com a volta do Mané, talvez o Choupo-Moting vai para o banco e aí consegue fazer um jeito que não precisa de um centroavante fixo, como é o Choupo-Moting. Por mais que esse Bayern de Munique está acostumado, né, a jogar com centroavante, que caso é o Lewandowski, mas é muito difícil você substituir o Lewandowski. Então, eu acho que o Bayern de Munique, adaptando a forma de jogar, vai ser um pouco melhor para o próprio Bayern de Munique. Eu tô muito ansioso para ver a volta do Mané. O Mané acabou jogando pouco, se lesionou, mas eu tô muito ansioso para ver o que esse técnico vai fazer. De qualquer forma, um time muito bem treinado, um time que pressionou alto, que tocava a posse de bola. E o primeiro tempo foi uma aula de futebol. O Paris Saint-Germain não conseguiu dar um chute ao gol. Que no caso também a pressão do Bayern de Munique, o controle de bola, chegou a momentos de ter 67, 65% de posse de bola, não gerou gols, não gerou tanto perigo, mas controle de jogo fora de casa, num jogo de Champions League, é para se aplaudir de pé. Não tem como você não aplaudir de pé esse maravilhoso Bayern de Munique. Em contrapartida, falando um pouco do PSG, Neymar e Messi não fizeram bons jogos. Eu tinha ouvido uma teoria uma vez de que grandes jogadores não fazem maus jogos. Eu tendo a concordar, eu acho que grandes jogadores é muito difícil fazer maus jogos. E eu tendo a aliviar um pouco os dois. Vou contar por quê. Primeiro, o Messi voltando de lesão, o Neymar também não tá 100%. Mas o Messi, ele faz uma posição desde o Barcelona, não tem como mostrar, obviamente. Mas o Messi, ele é um cara que ele precisa que os jogadores joguem em volta dele para que o jogo funcione para ele, no qual ele dá um toque, dois toques, uma tabelada, corta um cara, bate pro gol, faz o gol. Quando o Messi precisa trabalhar o campo inteiro, o Messi não é um grande jogador no nível que ele pode ser com pessoas trabalhando perto, obviamente. É só você ver a Argentina quando não tinha um time para ele. A Argentina, quando teve um time para ele, chegou numa final de Copa do Mundo e depois ganhou a outra Copa do Mundo. Então, é muito interessante como quando o Messi não tem um time para ele, não vai dar certo. Ponto, não vai dar certo. Consequentemente, o Neymar como falso centroavante, o que Gautier estava pensando? Que se ia dar certo onde? Para mim não faz nenhum sentido, que foi o que começou o primeiro tempo. Com a entrada do Mbappé, as pessoas falam assim, o Mbappé mudou o jogo. Sim, porque mudou taticamente o jogo. No primeiro tempo, o meio-campo era um menino de 16 anos, que eu esqueci o nome, o Danilo, protegendo ali a área, e aí, no caso, tava com quatro defensores, né, dois zagueiros, Marquinhos, Sérgio Ramos, aí o Hakimi, mas tava com um meio-campo muito fraco, muito fraco, que era Verratti, Danilo e o menino. O Messi aqui e o Neymar um pouco ali mais pra frente. E o Nuno Mendes lá na esquerda, né? O que acontece? Quando o Mbappé entra, automaticamente o Neymar dá um passo para trás, o Mbappé dá um passo para frente e o Messi dá um passo para onde ele sempre gosta de ficar. E aí o Neymar no meio sendo consultivo é muito melhor do que o Neymar disputando bola com uns delight. Não tem condições. O Neymar disputar bola com delight, isso não existe. O Neymar ele tem que estar para driblar o delight, para driblar o Kimmich, o Goretzka, por mais que difícil seja, mas o Neymar ele é um cara que ele se tornou um jogador passador de bola. Você não pode botar o Neymar para
ser um centroavante, falso centroavante. Então, quando o Mbappé entra, o jogo muda completamente. Não que o Neymar tenha feito um grande jogo no segundo tempo. Ele até errou muito, Vitor, particularmente vejo. Mas a questão é que liberou o Neymar para espaço e aí, consequentemente, Mbappé contra qualquer defensor, provavelmente o defensor vai perder. Eu não vejo um defensor hoje que consiga ganhar do Mbappé na corrida. Então, o Mbappé vai ser mais rápido. Então, mesmo eles não estando 100%, voltando de lesão, mas assim, jogando um futebol que eu não sou muito fã do futebol dele no contexto técnico, eu acho que falta muitos atributos técnicos a ele, como não falta no Neymar, como não falta no Messi, mas ele é um cara como o Cristiano Ronaldo, extremamente decisivo, extremamente rápido, extremamente forte, que entrou e mudou o jogo pelo posicionamento e segundo pela sua característica, que é velocidade. Que o Bayern de Munique, por mais bem treinado, errou numa substituição. Quando o Sané, ele machucou alguma coisa ali, o Gnabry entra. Não, o Coman, desculpa. O Coman se sente machucado, o Gnabry entra. Quando o Gnabry entra, não é uma boa mexida, porque o Coman estava acompanhando o Nuno Mendes e o Mbappé, que estavam jogando do mesmo lado. Mas aí quando o Gnabry entra, o Gnabry é um jogador que não corre muito, ele é um jogador completamente diferente. Então ele acha que ele é o Messi, né? Porque ele fica parado o jogo inteiro. Mas ele acaba não acompanhando tanto. Sai o gol do Mbappé, né? Do Paris Saint-Germain, mas estava impedido com o Nuno Mendes. Tem um outro gol também impedido também do Mbappé. Então assim, o Mbappé, ele é um cara extremamente decisivo. Ele vai decidir jogos, ele vai entrar para decidir. O que é muito bom, o que é maravilhoso para o Paris Saint-Germain. Meu palpite pro jogo daqui 2 semanas. Eu penso que vai dar Bayern de Munique. O futebol que o Bayern de Munique apresentou no primeiro tempo é um absurdo. O PSG tem uma pontinha de chance se o Mbappé tiver 100%, se todo mundo tiver 100%, se o Neymar fizer o jogo da vida dele, o Messi fizer metade do jogo da vida dele, porque se o Messi fizer o jogo da vida dele, 3-0 o PSG. Mas 3-0 não, 3-1, porque a defesa do PSG é fraca, não vai tomar um gol. Mas, a falar em defesa, eu preciso lembrar. Partidaça do Sérgio Ramos. Era para ter sido mais o Sérgio Ramos que não deixou vários gols. Mas eu ainda assim acho que o Paris Saint-Germain não passa nem perto da classificação na minha concepção. Eu acho que o Bayern de Munique faz 2-1, 2-0, mas assim, tranquilo, sem botar o pé no acelerador. Porque vai estar na Allianz Arena com todo mundo gritando. O Bayern de Munique dentro de casa não perde na Champions, é muito difícil ganhar do Bayern de Munique dentro da Champions. Então, assim, é um jogo completamente feito para o Bayern de Munique passar, ainda mais com o resultado de 1-0. Agora, falando um pouco sobre Arsenal e Manchester City, que foi um jogo que eu preferi acompanhar. Eu acompanhei um pouco de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, mas Arsenal e Manchester City na Premier League estava mais interessante do que o Borussia Dortmund e Chelsea. O Borussia Dortmund, por sinal, jogou bem, mas o Chelsea jogou melhor no segundo tempo do que eu acompanhei. Mas eu acompanhei o jogo entre Arsenal e Manchester City e, assim, é muito engraçado você ver como que o Guardiola brinca com a mente do outro técnico. O Guardiola, ele está num nível tão absurdo que ele não precisa pensar só no time dele, ele pensa no que o outro técnico vai pensar sobre o time dele. Porque o Guardiola, para quem não sabe, é o técnico que mais mexe na Premier League. E se você pensar, ok, porque tem elenco, claro, hoje entrou Phil Foden. O Phil Foden estava no banco. Então isso é uma coisa, por mais que eu não seja extremamente fã do futebol do Phil Foden, é um absurdo o Phil Foden estar no banco. Ele ser titular em qualquer time da Europa, exceto os, sei lá, Real Madrid, talvez, e ainda não sei. Bayern de Munique também ainda não sei. Mas por ter uma qualidade excelente no banco, mas também por mexer peças que façam com que o outro técnico precisa pensar. O Arteta hoje, a todo momento, você percebia que ele estava tentando corrigir uma coisa que ele sabia que o Guardiola fazia. Ele estava tentando corrigir uma coisa que o Guardiola fazia. Nessa de tentar corrigir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, perdeu o jogo. Simplesmente, eu acho que o Guardiola, ele é um técnico maravilhoso e quando o City quer jogar, ele é um time maravilhoso, ponto. Hoje foi um time maravilhoso, jogando o que o Guardiola mandou, você percebia que não era um City que atacava, que pressionava inteiramente, era um City que controla o jogo ali com a posse de bola, que é a característica de Pep Guardiola, controla a bola, o Arsenal conseguiu bons momentos, sim, foi um jogo bom, foi lá e cá, mas ali o lateral japonês erra uma bola, o De Bruyne faz um gol de cobertura, um golaço por sinal. Depois, aí o Saka empata num pênalti
meio estranho, mas foi pênalti. O Ederson, porque não ia ser pênalti, mas depois, enfim, foi pênalti. Então, e daí depois, não tem como. Haaland, né, sendo Haaland, fez o gol. É, basicamente. O Haaland tinha 3 jogos sem marcar, o que é uma coisa absurda. Eu vou fazer um vídeo sobre o Haaland, porque o Haaland, ele é um jogador que ele não perde uma do zagueiro. Eu fiquei acompanhando o Haaland hoje, ele não perdeu uma do zagueiro, de nenhum dos 2 zagueiros. Ele ganhou todas as bolas, ele passava todas, ele ganhava no cabeceio. Ele é um cara extremamente potente que não está sendo utilizado da forma correta, na minha concepção. Mas o Guardiola sabe muito mais de futebol do que eu. A questão é se os jogadores estão entendendo quem é o Haaland e para que serve. Mas assim, Manchester City líder da Premier League outra vez. O Arsenal tem um jogo a menos, então ele pode passar. O Arsenal tá passando por um momento que todo mundo achou que ia passar depois da Copa. Chegou esse momento. Perdeu do Everton, empatou com o Brentford num erro do VAR, mas empatou, poderia ter feito 2-3. Eu sempre sou dessa teoria, tem um erro, mas por que não fez mais durante o jogo? Teve chances, mas o Brentford também tiveram chances. Eu vi 2 bolas na trave, eu lembro desse jogo. E agora perde para o Manchester City em casa, 3-1. O Manchester City é líder da Premier League por enquanto. Vamos ver até o jogo contra o Arsenal. Mas agora a Premier League fica interessante. Arsenal, Manchester City e Manchester United chegando para a disputa do título. Eu ainda acho que o Arsenal tem mais chance, por mais que ainda vai pegar o Manchester City outra vez, e aí pode ser o jogo decisivo, né? Mas eu ainda acho que o Arsenal contra times menores tem tido melhores resultados e melhor desempenho dentro do que o Manchester City. Então é isso. Se você não gostou, dê não like. Se você gostou, dê like. Se inscreva nesse canal. Eu sou sumido porque minha vida é muito corrida, mas eu amo falar de futebol. Então eu sempre vou dar um jeito de vir aqui fazer um vídeo. A minha intenção era fazer vídeo de todos os jogos que eu assisto muito. Mas eu fico em ou assistir o jogo ou gravar o vídeo. Os dois não consigo ainda. Estou tentando organizar. É isso. Beleza? Valeu!